Diz aqui no versículo 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Abandonaram Jesus, abandonaram a fé, viraram as costas para ele e não andavam mais com ele. Aí o versículo 67 diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, Jesus falou assim para eles: vocês querem também se retirar como os outros demais? Vocês também querem ir embora? Aí o Pedro, irmãos, dá uma resposta que é maravilhosa. Versículo 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Primeiro, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Veja que Pedro não disse assim: Senhor, para onde iremos? Por que Pedro não disse para onde? Porque, irmãos, a questão não é lugar. Não é o lugar onde temos que ir. O mais importante não é o lugar. Não é a nossa igreja que é melhor. Não é a igreja do fulano que é melhor. As pessoas brigam por lugar, brigam por igrejas, brigam por pastores. A questão é a pessoa de Jesus. O que nós não podemos perder é a pessoa do Senhor Jesus. E às vezes, por exemplo, você fica chateado que alguém, um familiar teu, foi para uma outra igreja. Às vezes nós já ficamos. E isso é uma bobagem. Por quê? Porque o que envolve aqui não é lugar, é Jesus. Eu falei quarta-feira agora, quantos pais, quantas mães que oram aqui para os filhos virem para a igreja. O pai e a mãe querem que o filho esteja na mesma igreja. Mas às vezes os filhos se convertem e vão para outro lugar. E o pai e a mãe ficam tristes ao invés de ficar felizes. Ah, não, pastor, eu não aceito. Porque ele tinha que estar aqui comigo. E aí você fica debatendo com a pessoa, discutindo por causa de lugar. Quem está entendendo? Aonde o mais importante é quem a pessoa está. Muitos pais, muitas mães deveriam pensar: você está brigando com aquele lugar. Não é melhor a pessoa, mesmo que não esteja com você aqui, mas estar com Jesus? O mais importante é o lugar ou é Jesus? E às vezes a pessoa inverte. Quer dizer, ela deixa Jesus de lado e prioriza o lugar. Não, porque tem que ser na minha igreja, que a minha igreja é melhor do que isso e aquilo. Então veja que o mais importante aqui não é onde iremos, é quem iremos. Amém? É a pessoa do Senhor Jesus. É Ele que nós não podemos nos apartar. É de Jesus que o teu familiar não pode se afastar. Então, antes de você querer que alguém venha para a tua igreja, olhe primeiro que a pessoa tem encontro com Jesus. Se ela vai vir aqui em outro lugar, isso é outra coisa. Isso vai ser consequência, vai ser escolha dele, porque todo mundo tem direito de escolher. Ninguém é obrigado a estar aqui onde nós estamos, nem você. Ninguém é obrigado a estar em outro lugar. Nenhum pastor tem que falar: não sou obrigado a estar aqui. Nem eu posso fazer isso aqui, como nem outro pastor de outra denominação, de outro ministério, pode falar: não, você tem que estar aqui comigo. As pessoas são livres, amém? O que elas não podem se apartar é de Jesus. E às vezes muitos pais erram nessa parte porque acham ruim um familiar, um filho, por causa de lugar. Esquece com quem essa pessoa está. Está com Jesus. É Ele que ela teve um encontro. Isso é o mais importante. Então Pedro disse: Senhor, quando Jesus disse: vocês também querem se retirar?
Aí Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Então a questão não é lugar, não é o lugar que salva, não é essa igreja que salva. Amém, irmãos? Nenhum lugar salva. Qualquer igreja, qualquer pastor fala: olha, vem aqui, que aqui você vai. Aqui é a arca. Você vai ser salvo se estiver congregando aqui. Isso é mentira. Porque a salvação não está limitada a lugares. A salvação não depende de lugares. A salvação não depende de rituais, de coisas parecidas. Salvação é fé. O apóstolo Paulo diz aqui, deixa eu marcar aí o Evangelho, ou melhor, vou pedir para mim colocar lá, para você não sair daqui, para mim não sair também. Romanos capítulo 10. A saber, olha só, vamos ver qual é a condição para ser salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Irmãos, a salvação está acima de tudo. A pessoa do Senhor Jesus está acima de rituais, acima de igrejas, acima de lugar. O reino de Deus não é lugar. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Quem está entendendo? Ele está dizendo ali: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, quer dizer, você confessar, Ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu único Senhor e meu único Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos para nos salvar, é esse o entendimento? Então o que vai acontecer? Salvação. Essa é a condição. Por isso Pedro diz: Senhor, para quem nós vamos? Porque a salvação só está em Cristo, não está no lugar. A salvação está na fé em Cristo. A salvação está em crer na pregação do Evangelho. Não está no lugar, e a gente fica brigando por causa de lugar, aí fica brigando por causa de igreja, fica brigando por causa de cargos, fica brigando por tanta coisa. E fica julgando as pessoas. Fulano foi para o céu porque ele fez tudo certinho, como se fosse por mérito. Fulano foi para o céu porque faltou ele fazer uma coisa, como se fosse por mérito. Não há mérito. Não são rituais. É fé. Por isso Pedro entendeu e disse: Senhor, para quem iremos?